Olá, olha eu aqui de novo. Bom, a reflexão que eu vou trazer hoje tem a ver com uma das palavras que mais a gente ouviu aí, tem ouvido nesses últimos tempos, que é isolamento. Eu fiquei refletindo sobre essa palavra, o significado dessa palavra em uns 3 níveis, assim, que eu queria trazer para vocês. Um primeiro tem a ver com esse isolamento que a gente está precisando mesmo enfrentar já há alguns meses, por uma necessidade de se preservar, se guardar do contágio em relação a esse vírus que está aí, né? Então, algo muito novo que a gente teve que se adaptar. Alguns fizeram isso mais do que outros, por questões de trabalho precisou enfrentar também, se expor um pouco mais. Mas, de um modo geral, todo mundo em algum grau enfrentou e tem enfrentado essa questão da necessidade do isolamento nesse tempo agora em relação à questão do vírus. Então foi um comportamento que a gente precisou assumir, entender, né, com equilíbrio e praticar esse isolamento aí nesses meses e ainda a gente não sabe até quando. Então esse é um primeiro aspecto do isolamento que foi como uma medida de sobrevivência, né, de prevenção. Bom, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu queria citar aqui uma passagem que sempre me chamou a atenção, que é lá em Provérbios 18, é o primeiro versículo de Provérbios, que de vez em quando eu vou nele aí, lá nessa passagem, porque eu preciso, para minha alma, é uma necessidade que eu preciso estar atenta, colocando diante de Deus. Então, o versículo fala assim: o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Eu tenho feito esse estudo de provérbios com a minha família, meu marido, meus 2 filhos, e cada vez me convenço que essa sabedoria aqui de provérbios é o próprio Senhor. É o próprio Senhor introjetado, crescendo em nossa mente, em nosso ser. E aqui no dessa característica de isolamento, que pode ser um aspecto da alma de algumas pessoas, mais do que outras. Uma tendência a se isolar, uma tendência a querer se esconder como um modo de defesa, né? Pelas próprias dificuldades de se expor vulnerabilidades, por sentimentos de ser diferente ou inferior, algum senso de incapacidade. Então aprenderam a se isolar, se proteger demais emocionalmente, dificultando aqui o crescimento, né, e impedindo que essa sabedoria, que também está ali nessa questão da comunhão, da interação com o outro, que vai nos fazer crescer. Então eu estou falando de alguém que viveu, que teve um esquema de funcionamento também como o isolamento social. São memórias que eu tenho também lá do meu passado, da adolescência, ali no meu quarto, me refugiando somente nos livros, não querendo contato com as pessoas. Mas hoje, entendendo os processos mais das emoções, eram os prejuízos na autoestima, a dificuldade de se expor para o outro, que fazia com que eu tivesse esse esquema de funcionamento, mas eu vim, nos últimos anos, colocando diante de Deus, para eu me trabalhar, para eu enfrentar, para eu me expor, não ter vergonha de quem eu sou, de ter essa liberdade que o Senhor me deu de ser eu mesma. Então isso vem de alguns anos para cá, e aí Deus trouxe muitas amizades, tantas pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida hoje, e que eu digo, como é bom a gente ter amigos, como é bom a gente construir vínculos, se conectar com as pessoas. Então eu me permiti viver esse trabalhar de Deus na minha vida, ou seja, de quebrar esse isolamento social. Então esse é um aspecto. Agora tem um outro aspecto que eu digo que é de extrema importância e necessidade, que é você ter momentos de retiradas, de se isolar, de se afastar, que lembra muito o tema solitude. E eu vi que o Senhor fazia isso. Em alguns momentos ele sempre estava cercado da multidão, sempre foi atraente às multidões, as palavras, tudo que fazia, de maneira muito atraente. Mas ele tinha aquele momento de fazer aquela retirada para estar a sós com Deus. E essa é uma necessidade que precisamos colocar em prática também. Então, termos o nosso momento da intimidade do quarto,
fechar a porta e ali a gente com Deus buscar essa conexão, esse relacionamento de intimidade. Então aqui, só para vocês verem como Jesus fazia isso, lá em Lucas 5,16, tem assim: todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Então, eu quero reforçar aqui, né, esse terceiro aspecto do isolamento, que é algo mais temporário, né, tem a ver com a solitude, tem a ver com a busca dessa intimidade com Deus, que a gente precisa fazer, né? Muitas pessoas que têm dificuldade, né, de estar só com Deus e ficar em paz e ficar feliz sozinho, precisa colocar essas questões também diante de Deus, né? Porque nem um extremo de buscar ficar só demais e nem o outro extremo de ficar só feliz se eu tiver pessoas por perto. A gente deve buscar o equilíbrio dessas coisas, né? Estar feliz sozinho com Deus, estar feliz com Deus também na relação com o outro, na interação com o outro, para que possamos ser saudáveis, né? E não desenvolver dependência emocional das pessoas, né? E tudo isso Deus quer trabalhar em nossas vidas. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui em termos de reflexão é pensar nessa temática isolamento, do ponto de vista daquilo que é necessário para o momento, em relação ao que estamos vivendo, daquilo que pode ser um aspecto da alma, que precisa ser colocado dentro do Senhor, para que eu vá aos poucos me permitindo quebrar essa barreira do isolamento, né? Me permitindo misturar com as pessoas, aprender a lidar com o outro, aceitando o outro, crescendo com o outro, né? E o terceiro aspecto, que é aquele que não consegue viver sozinho, que não consegue ter um momento ali em paz, feliz consigo mesmo e Deus, né? Então eu estou deixando essa mensagem aqui para vocês hoje, porque foi algo que Deus trabalhou na minha vida, e eu digo a vocês, vale muito a pena a gente aprender a se relacionar, a se conectar com as pessoas. Não é fácil, é um caminho difícil, mas é muito saudável. Eu digo que hoje as memórias mais felizes que eu tenho guardado aqui tem a ver com as pessoas na minha vida, né? Então, eu falo isso pra você. Você que tá com essa dificuldade do isolamento como sendo algo de dentro, então coloque isso diante de Deus e peça a Deus para ir mostrando, revelando que barreiras são essas que você construiu e que está impedindo de você se conectar com o outro, né? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, que Ele nos fortaleça.